Muito boa tarde, novamente, a todas as pessoas aqui presentes no auditório. Boa tarde. Boa tarde. Então, é um grande prazer que vamos dar continuidade ao nosso primeiro seminário internacional sobre criatividade e superdotação, novas perspectivas. E aqui estamos, então, com o professor, doutor Alberto Rocha, que já temos diversas pesquisas juntos, não é, professor? E realmente, para nós, então, é uma grande honra tê-lo conosco nesse grande seminário, que é pioneiro aqui na Universidade Federal do Paraná. O professor Alberto Rocha, ele é doutor adjunto convidado no Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, onde reside ao Conselho Pedagógico e integra o Conselho Técnico Científico e a Comissão de Ética. Psicólogo, é mestre e doutor em Ciências da Educação pela Universidade do Minho e realizou pós-doutoramento na Universidade de La Laguna. É presidente da Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação e dirige a revista científica Sobredotação. Integra a mesa da Assembleia de Representantes da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Desenvolve investigação sobre dotação, criatividade, motivação, talento e educação inclusiva, participando em iniciativas científicas nacionais e internacionais. Seja muito bem-vindo, professor doutor Alberto Rocha, e, por gentileza, pode iniciar, então, a sua palestra. Muito bem. Portanto, agradeço naturalmente o honroso convite para participar neste primeiro Seminário Internacional de Criatividade e Sobredotação. Felicitar naturalmente a organização por, em boa hora, ter pensado neste evento e sobre uma matéria tão pertinente, e naturalmente também agradecer particularmente, mas estendendo este cumprimento a todos vós, à Fernanda Ellen, fruto também aqui de uma profícua colaboração de há muitos anos nestes domínios do estudo e da intervenção com alunos com sobredotação ou com diversidade de talentos e, portanto, também dando aqui o nosso contributo científico para o avanço da ciência e mesmo nos próprios contextos educativos, também na tentativa da melhoria das práticas pedagógicas junto destes alunos. Portanto, a preleção que me traz hoje aqui abordar convosco é a criatividade, educação e inovação e, portanto, perspectivas científicas e desafios globais. Eu não sei se me podem passar os slides aí, porque eu não consigo passar aqui, ok? Muito bem. Portanto, esta conferência tem como propósitos aqui algumas perspectivas, não é? Por um lado, a tentativa de analisarmos aqui, portanto, a importância da criatividade como uma competência central na educação contemporânea. Enfim, muitas entidades têm alertado para a importância da promoção da criatividade nos contextos educativos e nos contextos de ensino superior. Aliás, uma das competências mais importantes, segundo o World Economic Forum, a par de outras como o pensamento crítico e a cooperação, a colaboração, a capacidade de resolver problemas, enfim, a criatividade também integra este conjunto de competências do futuro. E, portanto, também trazer-vos aqui alguma fundamentação de algum estudo que temos feito neste domínio com estudantes do ensino regular e comparando com grupos de alunos com sobredotação, sinalizados com sobredotação e que beneficiam do apoio da ANEIS, e, portanto, procurar estabelecer esta ponte entre criatividade, talento, inovação, educação
e também olharmos aqui para a perspectiva de como podemos relacionar a criatividade, a sobredotação e as próprias tecnologias digitais que cada vez mais ganham terreno com as quais temos que conviver, aceitar e integrar. Depois, encontramos também um conjunto diverso de desafios que nos colocam e que naturalmente teremos que pensar aqui em linhas de ação, quer para escolas, quer para as universidades, e não esquecendo também aqui a concretização de políticas públicas que possam integrar todas estas competências que são fundamentais na atualidade. E, portanto, nós temos aqui uma estrutura da apresentação, portanto, vamos iniciar com alguns conceitos, algumas perspectivas da criatividade, aqui alguma relação entre criatividade, sobredotação e inclusão, e depois também algumas implicações, alguns caminhos futuros, podemos assim chamar, que nos vão ajudar a compreender e, no fim, deixar também aqui algumas diretrizes para que os professores possam utilizar. E, portanto, porquê a criatividade no século XXI? Não sei se me podiam passar, por favor, o slide. Portanto, este contexto atual, ele tem-se caracterizado por um conjunto muito diverso de desafios. Não é? Precisamos, naturalmente, de sermos capazes de construir soluções criativas, também apela aqui a uma grande capacidade de colaboração, de cooperação, hoje fundamental nos contextos diversos, e também precisamos naturalmente de ter um pensamento crítico, um pensamento divergente, crítico, para podermos de facto avançar naquilo que são as novas ideias, os novos pensamentos e as novas formas de concretizar essas ideias, esses pensamentos. Há aqui, naturalmente, uma evolução bastante gradual tecnológica e, portanto, que tem tido, naturalmente, um impacto muito significativo nos diferentes contextos, nomeadamente no contexto escolar e de ensino superior, não é? Desde logo a utilização da inteligência artificial e, portanto, e já percebemos que estas ferramentas podem ser úteis, podem ser importantes, não, diríamos nós que não devemos ignorar a existência delas e que elas podem ser complementares àquilo que são as nossas tarefas e podem efetivamente serem bastante úteis. E, portanto, verificamos aqui que esta intenção dos processos e esta própria globalização reforça também aqui as nossas competências como essenciais para responder aos desafios globais e atuais. Portanto, depois, esta tecnologia, este avanço tecnológico também tem um impacto significativo e muito real naquilo que é a aprendizagem, não é? Quando integrada nas práticas pedagógicas e bem estruturadas, mas aqui a ideia é de que nós podemos trabalhar com inteligência artificial, mas temos apenas que orientar os alunos e os estudantes para que ela seja, de facto, bem usada e seja útil para aquilo que é o trabalho, mas não substitui um pensamento crítico, reflexivo, criativo, e, portanto, é importante como ferramenta complementar. E também dizer-vos que não é a literatura, não é o dispositivo digital que melhora os resultados, mas a forma como os professores forem capazes de conceber atividades, orientar processos e promover a participação ativa dos estudantes utilizando estas mesmas ferramentas. Também alguns estudos internacionais e apontar aqui este estudo de Forstrom de 2025 no âmbito de um documento da OCDE que nos remete para este uso pedagógico da tecnologia e que ele pode efetivamente estar associado a tarefas abertas que exijam aqui um pensamento mais crítico, uma colaboração para
no fundo, explorar, criar, são muito destes os aspectos destacados neste estudo de 2025. Quando olhamos para aquilo que são os fundamentos conceptuais, podemos, enfim, se tentarmos pesquisar a definição de criatividade, irão encontrar milhares de definições e documentos quando falamos em criatividade. E alguma dificuldade até de encontrar uma definição que possa ser aceite pela investigação como única, não é? Portanto, desde logo, deixar aqui a ideia de que a criatividade também é difícil de medir, mesmo naquilo que é a avaliação psicológica integrada na sobredotação, a inteligência, a motivação, a persistência, e depois temos aqui a criatividade também como uma área importante a avaliar no domínio das altas capacidades. E, portanto, também dizer-vos da dificuldade que muitas das vezes encontramos em encontrar provas aferidas para a população portuguesa, neste caso, que nos permitam, com alguma segurança, medir a criatividade. E, portanto, estamos com esta dificuldade de encontrar provas atualizadas e de reconhecido valor internacional para usarmos. Portanto, e vamos medindo e trabalhando muito com provas que já têm muitos anos, como o teste de pensamento criativo de Torrance e outros instrumentos que vão surgindo como complementares, mas aqui a definição, eu diria que uma das definições que poderíamos aqui chamar é de Runco e Akar, portanto, que nos fala da criatividade como uma capacidade de gerar novas ideias, de procurar soluções para resolver problemas ou até produtos originais e adequados em que vão surgindo nos diferentes contextos. Aqui diria algo que nos remete para algo inovador, algo que talvez ninguém tenha pensado desenvolver. Depois também estes processos, naturalmente, eles vão integrando aqui também algumas componentes interdependentes e, desde logo, as componentes mais cognitivas, como a fluência, a flexibilidade, a elaboração, que são fundamentais no estudo da criatividade e com as quais nós trabalhamos em termos daquilo que é avaliação psicológica neste domínio, mas depois também temos aqui outros fatores não menos importantes, como os motivacionais, um interesse intrínseco, a curiosidade, a persistência, e portanto nós devemos naturalmente permitir aos alunos que haja estas possibilidades de curiosidade, de pensar de forma divergente, é fundamental. E depois também não podemos deixar de fora, e que tem também uma importância grande, que são as questões contextuais, não é? O clima socioemocional, que hoje é um tema de debate nas altas capacidades, o apoio dos pares e das figuras educativas, que têm um papel também fundamental, e, no fundo, as oportunidades que nós oferecemos para que possamos ter ambientes criativos e, no fundo, estruturas que apoiem esta criatividade. Portanto, tem que haver aqui, de facto, alguma liberdade para que possa surgir aqui ações criativas. E, portanto, em termos ainda dos fundamentos conceptuais, dizer-vos, e também a literatura aponta para isto, Plucker, Berghetto e Down, fala-nos aqui desta manifestação da criatividade num conjunto diverso de domínios da atividade humana. Podemos encontrar pessoas criativas em domínios mais científicos, também podemos encontrar em domínios mais tecnológicos, até mais interpessoais, artísticos, ou seja, ou do dia a dia do nosso cotidiano. E isto, de alguma forma, vai contrariar aqui aquelas concepções que são mais restritivas e que limitam esta exclusiva criatividade apenas às áreas artísticas. E, portanto, está aqui claro que ela é transversal em diferentes domínios e áreas de atividade humana. E, portanto, é entendida como esta competência transversal que pode desenvolver-se ao longo da vida e é
sensível também aqui às condições educativas, não é? Às condições que as escolas ou que as universidades conseguem proporcionar para o desenvolvimento criativo. E, portanto, também aqui as questões socioculturais e contextuais também têm um papel fundamental neste âmbito e neste desenvolvimento da criatividade. Existem, naturalmente, também um conjunto diverso de modelos teóricos da criatividade. Vamos centrar-nos aqui em dois modelos que eu considero também importantes. Poderíamos falar de muitos outros, mas os modelos atuais de criatividade fazem aqui um enquadramento e que nos ajudam a compreender também a complexidade que é a criatividade e também a variabilidade deste fenómeno que vai ocorrendo ao longo do tempo. Há aqui a teoria componencial, proposta por Amabil, que nos fala de processos criativos que evidenciam aqui, de algum modo, competências individuais, conhecimentos específicos, a motivação intrínseca, que é importante, e também critérios sociais e de valorização. Depois há outros autores que, no fundo, o Kaufman, que nos propõe um modelo dos 4 Cs, muito reconhecido internacionalmente, que no fundo descreve níveis de complexidade criativa, que pode ser expressões do nosso dia a dia, que podemos encontrar nas escolas, nas nossas salas de aula, chamada o mini C e o little C, e depois podemos encontrar já produções muito mais avançadas, eu diria profissionais, excepcionais, que designamos de Pro C e Big C, e que aqui já nos permitem compreender a criatividade como um processo gradativo e que vai sendo distribuído ao longo da nossa vida. Portanto, Kaufman e Berghetto falam-nos desta perspectiva. Também muitos estudos científicos vão apontando que os modelos oferecem naturalmente uma compreensão abrangente da criatividade e mostram-nos também que fatores individuais, crenças de autoeficácia criativa e, naturalmente, como aqui já foi referido, as oportunidades que nós damos aos estudantes, as oportunidades contextuais, se quisermos, influenciam naturalmente que possam ocorrer aqui a emergência e a qualidade das produções criativas. Portanto, um estudo de Karofsky e Lebuda aponta-nos neste sentido. Olharmos para a criatividade e para a inclusão, também podemos ver que ela pode ter diferentes intensidades, não é? Podemos ter ritmos mais acelerados de expressão e ritmos de desenvolvimento que refletem aqui que pode existir naturalmente interações entre estas características individuais e experienciais da aprendizagem e os fatores socioculturais. Depois, também vamos encontrando, no fundo, uma grande heterogeneidade na expressão criativa, e que também decorre aqui, por um lado, de perfis muito diferenciados e da própria motivação que os alunos têm para desenvolver esta mesma criatividade e, no fundo, estas oportunidades também vão variando em função desta diversidade de estímulos, de ambientes que são distintivos e que poderão receber aqui o apoio necessário para a sua realização. E, portanto, esta interação é dinâmica e todos os fatores já referidos, individuais, sociais e contextuais, têm aqui um papel decisivo. Diríamos também que esta compreensão, se quisermos, que reforça que a criatividade não se limita também ela a um grupo de pessoas restrito, não é? Não são pessoas só das artes que produzem alta criatividade, mas que integra muito mais do que isso, um conjunto de manifestações que podem ir das expressões do dia a dia, produções mais desenvolvidas e distribuídas na população. Portanto, pode acontecer em qualquer momento e em qualquer população.
Aqui chamar-vos a atenção aqui para um estudo desenvolvido recentemente. Nós fizemos um estudo publicado este mês passado, portanto, na revista Gift Education International. Portanto, é um estudo bastante interessante que foi desenvolvido e publicado. Ele procurou comparar alunos do primeiro ciclo, portanto, a nossa amostra neste estudo foi de 74 estudantes dos 7 aos 10 anos de idade, 34 alunos sobredotados, portanto, com identificação e integrados nos programas de enriquecimento desenvolvidos pela ANES, e tínhamos 40 alunos de desenvolvimento típico que não estão sinalizados como tendo características de sobredotação, e trabalhamos aqui com dois instrumentos que para nós foram fundamentais, e utilizamos aqui uma escala de clima para a criatividade na sala de aula de Dias 2014 e utilizamos a escala de motivação para aprender de Neves e Borukrovich de 2007, e o grande objetivo deste estudo foi, efetivamente, nós tentarmos perceber, analisar aqui as percepções de clima criativo, das próprias motivações intrínsecas, quer extrínsecas, em ambos os grupos, ou seja, comparando o grupo de sobredotados com o grupo de alunos com desenvolvimento típico, alunos regulares, diríamos. E, portanto, nesta investigação, encontramos algumas diferenças, naturalmente, que nos ajudam a compreender estes fenómenos, e estas diferenças de grupo mais significativas são que os estudantes sobredotados apresentaram uma percepção mais elevada de criatividade e de autonomia, revelando também eles aqui uma maior confiança nas suas capacidades para gerar ideias e trabalhar de forma independente, e isto é fundamental para ajudar também a compreender melhor estes alunos e procurarmos encontrar respostas adequadas a esta continuidade ou esta possibilidade de desenvolvermos o trabalho neste sentido, não é? Depois, os estudantes de desenvolvimento típico evidenciaram níveis superiores de motivação intrínseca, não é? Comparado com os alunos sobredotados, e demonstraram aqui ter um interesse espontâneo e prazer pela realização das tarefas escolares. Não encontramos diferenças estatisticamente significativas relativamente ao interesse pela aprendizagem e ao próprio apoio às expressões de ideias, e sugere-nos aqui este resultado de que estas percepções poderão estar relativamente equilibradas nestas dimensões entre estes dois grupos. Depois também medimos, e penso que foi importante, medirmos aqui as questões que se relacionam com o clima criativo e a própria motivação dos estudantes para o desenvolvimento da criatividade, e identificamos neste estudo aqui algumas correlações positivas entre clima criativo de sala de aula e formas de motivação. E os grupos indicaram que ambientes pedagógicos que valorizam a criatividade tendem, de forma natural, a promover o maior envolvimento dos estudantes. E no grupo dos estudantes sobredotados, percebemos que a motivação extrínseca também apresentou aqui uma correlação estatisticamente significativa naquilo que é o apoio à expressão de ideias e o interesse pela aprendizagem. Portanto, diríamos que estes resultados também nos sugerem que, para estes estudantes, o reconhecimento que podem ter de forma externa é muito importante para eles, é um incentivo a partilhar ideias que podem também desempenhar um papel importante no seu envolvimento académico. E, portanto, o que revelaram estes resultados, enfim, em última análise, foi que um clima de sala de aula que valoriza a criatividade, portanto, potencia a motivação, envolve muito mais os alunos, desenvolve um conjunto diverso de competências e também ajuda aqui em termos socioemocionais, criando aqui condições
favoráveis para aprendizagens que também sejam mais significativas. Depois, a autonomia percebida pelos estudantes sobredotados também demonstra-nos a investigação que as tarefas mais desafiantes ou a necessidade de propormos tarefas mais desafiantes, disponibilizar espaços em que eles se possam de facto exprimir e criar, ou seja, adaptar até aos próprios espaços que temos disponíveis. A sala de aula tradicional muitas das vezes não tem o formato ideal para que os alunos se possam expressar convenientemente. E, portanto, é necessário muitas das vezes fazermos esta adaptação, se houver possibilidade, claro, destes espaços para que possamos, de facto, poder aqui perceber esta expressão e criação dos estudantes. E também precisamos de assegurar aqui uma maior flexibilidade pedagógica, permitir e dar liberdade e espaço aos estudantes para explorar este potencial que é fundamental. Depois, este estudo também nos refere que os níveis mais elevados de motivação intrínseca nos estudantes de desenvolvimento típico indicam que estes alunos beneficiam de práticas que podem naturalmente estimular a curiosidade e eles próprios atribuem um significado às tarefas que promovem esta participação mais ativa. Portanto, reforça aqui este estudo a importância de termos ambientes que despertem interesses e, no fundo, possam contribuir para este sentido, ou dar este sentido às aprendizagens diversas. Depois, esta convergência entre clima criativo e motivação confirma também na investigação que estes ambientes escolares orientados para a criatividade favorecem naturalmente os interesses e a própria aprendizagem e que também podem ser ajustados às especificidades de cada aluno em termos daquilo que é o seu perfil cognitivo, construir também percursos mais significativos e diferenciados. É óbvio que a literatura e a investigação também nos permite deixar aqui alguns ingredientes. Nós, no fundo, não temos uma receita para trabalhar a criatividade, mas podemos ter um conjunto de ingredientes que podem constituir essa mesma receita. Portanto, e se nós olharmos à literatura recente, Brauer, Pozo e Wozniacki 2025 fala-nos de que há aqui determinadas práticas docentes que têm um papel fundamental, eu diria decisivo, também na promoção da criatividade nos diferentes contextos. E há aqui alguns contributos que podem servir aqui de fundamentação para essas ações. Desde logo, as questões abertas, não é? Que ampliam espaço para o pensamento divergente, incentivam muitas das vezes a elaboração de múltiplas formas de resposta para resolver determinados problemas, ou seja, um problema, múltiplas soluções, e, portanto, esta abertura vai permitir que haja uma expressão criativa. Deve haver naturalmente uma tolerância pedagógica ao erro, né? Se nós tivermos esta tolerância pedagógica, vai de alguma forma contribuir para a redução da ansiedade e transformar o erro em oportunidade. Todos erramos, todos podemos melhorar, mas o erro pode ser uma oportunidade de aprendizagem, de melhoria, de apresentar uma nova possibilidade. Depois também funciona muito bem, diz-nos a literatura, desafios, nós introduzirmos desafios complexos, não rotineiros, fora do comum, por vezes trazermos problemas reais para colocar em sala de aula, para se debater, para se procurar esta criatividade e este pensamento crítico, divergente, que possa ajudar a resolver estes problemas, e mobilizamos aqui a integração, a flexibilidade e, no fundo, quando nós conseguimos resolver estes problemas de forma criativa, de forma crítica, também estamos a transferir conhecimento para os nossos contextos fora da escola. Também ambientes de risco seguros, que no fundo legitimam
que nós podemos fazer esta experimentação e esta expressão de ideias não convencionais e termos aqui uma autonomia intelectual, e a criatividade também não emerge apenas da predisposição individual de cada um, mas emerge da condição pedagógica, das oportunidades, da exploração, do aprofundamento ou da profundidade e da tomada de iniciativa. E, portanto, também temos aqui algumas práticas docentes que podem ainda complementar no que se refere àquilo que é o feedback, a colaboração, a autonomia. A literatura também aponta aqui 3 dimensões críticas importantes: o feedback formativo e construtivo, sempre numa perspectiva construtiva, orientando aqui alguns processos e estratégias, e não apenas o produto final. Importa muitas das vezes, no desenvolvimento criativo, nós percebermos o processo e não apenas o produto, não é? E isto vai naturalmente reforçar aqui a metacognição e uma orientação também que nos permite, ou que há um espaço para melhorias contínuas e experimentação criativa. Depois, também é importante o trabalho colaborativo, estruturado, no fundo, que permitem aqui a resolução de problemas em conjunto, cooperativamente, que é importante na medida em que nós podemos ouvir diferentes opiniões, diferentes ideias para a construção de um pensamento mais avançado. Também nos permite que haja aqui alguma negociação entre o grupo, não é? Porque todos temos perspectivas diferentes, mas que haja aqui depois a tentativa de encontrarmos as melhores soluções, portanto aqui o debate, a discussão, e eu diria que é deste debate, é desta discussão, que nós também conseguimos desenvolver soluções mais inovadoras através da interação social e também, muitas das vezes, soluções mais empreendedoras, não é? Nós temos analisado que, ao longo do tempo, pelo menos em Portugal, tenho sentido isso, que muita da nossa formação que vamos fazendo no ensino superior e fora dele, é de que nós trabalhamos muito pouco para o empreendedorismo. Portanto, nós formamos mais para que as pessoas trabalhem por conta de outrem do que propriamente para gerar os seus próprios negócios, criar as suas empresas ou outras instituições associadas, ou seja, dar-lhes as ferramentas para que eles tenham um empreendedorismo de criar as suas empresas inovadoras e poder empregar, inclusive, depois diversas pessoas. Depois temos outra perspectiva da autonomia regulada, que, no fundo, nos remete aqui para margens reais de decisão, dos materiais do percurso de resolução, orientada aqui de forma clara, constitui também aqui uma condição importante para o desenvolvimento da criatividade. E então, se quisermos fazer aqui uma síntese, é que os comportamentos docentes, ou seja, as práticas que nós tomamos com os nossos estudantes, têm um impacto também ele direto e imensurável na qualidade das produções criativas, e remete-nos aqui para o cuidado que devemos ter naquilo que são as nossas práticas pedagógicas, como desafios cognitivos, apoio, autonomia, e criarmos sempre oportunidades sistemáticas de explorar a criatividade. Se olharmos depois também para a criatividade e para percursos STEAM, portanto, há aqui estudos que mostram aqui uma autoeficácia criativa, a percepção que os estudantes têm da sua capacidade também de produzir ideias novas, originais, e isto diz-nos os estudos científicos atuais que é um preditor importante, significativo do interesse, da intenção, da escolha e da persistência que nós podemos encontrar em áreas STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e agora também incluindo as artes. E quando nós temos estudantes que acreditam verdadeiramente nas competências criativas,
eles mostram maior curiosidade, maior interesse, maior motivação para resolver problemas complexos, envolvem-se também de forma muito mais ativa em atividades científicas, mantém sempre o envolvimento muito alto em termos daquilo que são os desafios conceptuais, conseguem identificar significado e nas tarefas associadas a estas áreas STEAM. Portanto, a investigação, mais uma vez, nos refere que a criatividade não é apenas um atributo desejável, mas é mais um motor motivacional importantíssimo para os contextos académicos e profissionais. E, portanto, temos aqui algumas implicações também educativas, para as práticas educativas, portanto, a importância de nós termos estratégias pedagógicas que promovam a autoeficácia criativa, tarefas abertas de investigação orientada, por exemplo, envolve aqui a formulação de hipóteses, a recolha de dados, a experimentação, a interpretação crítica dos resultados. Estamos aqui a quase isto remete-nos para pequenas investigações que são importantes que eles desenvolvam, que eles tenham conhecimento, sobretudo, desta possibilidade de desenvolver pequenas investigações orientadas. Portanto, trabalhando aquilo que, no fundo, são as grandes áreas de investigação, desde a formulação, a recolha, a experimentação, a interpretação e a apresentação de resultados. Depois, a questão dos contextos que permitam a resolução de problemas autênticos, né? Problemas reais, que existem mesmo e que nós gostaríamos de apelar a essa criatividade, a esse pensamento crítico para a resolução dos mesmos e, no fundo, eles aprendem muito mais na base destes problemas reais ou na base dos projetos baseados em problemas reais, é muito mais prazeroso para os estudantes. Portanto, em termos do STEAM, era um pouco as ideias que tínhamos aqui para discutir. Ainda também o feedback formativo, que valoriza os processos, as estratégias e os ambientes. A modelação social também pode ser aqui um aspecto muito importante, porque nós e os nossos estudantes, à medida que nós vamos trabalhando com eles estas questões, eles também, no fundo, podem, através da apresentação que nós fazemos de exemplos de cientistas ou de pessoas que foram muito inovadoras, que foram muito criativas, ou que valorizam muito a criatividade, também pode ser ou servir de referência para eles como modelos que podem seguir. E, portanto, nós temos hoje em Portugal excepcionais, e no mundo, excepcionais modelos daquilo que é o desenvolvimento da criatividade, seja nas artes, seja nas diferentes dimensões, seja no desporto, seja, enfim, na área mais empresarial, temos um conjunto diverso de nomes de pessoas renomadas que tiveram aqui uma forte componente criativa nas suas ações e no desenvolvimento também dos seus produtos. E, portanto, temos aqui ambientes de risco seguro em que nós aceitamos o erro e criamos oportunidades na base deste erro para, no fundo, melhorar, reconstruir novas soluções. E, portanto, também este conjunto de elementos, esta motivação, esta persistência, ajuda também aqui escolhas vocacionais em áreas STEAM. Quando nós trabalhamos com os alunos estas dimensões dentro da sala de aula, é provável que estes alunos mais tarde venham a escolher áreas de estudo no ensino superior muito relacionadas com estes trabalhos que tivermos a oportunidade de fazer com eles. Muitos poderão estudar dentro das engenharias um conjunto diverso de áreas e, portanto, o que eu diria é que a oportunidade que nós dermos para desenvolver estas atividades STEAM, por exemplo, vai resultar em escolhas depois profissionais futuras. E isto é fundamental, percebermos que demos aqui, através das atividades que desenvolvemos, um contributo importante para as decisões que eles tomaram mais tarde. Temos aqui dois vídeos curtos, que são dois exemplos de projetos STEAM, que eu gostaria que fossem, se tiverem a oportunidade de os ver.
se não tiverem, avançamos e depois mais tarde podemos ver. Bom, os vídeos, se não passarem, depois mais tarde... Professor, nós podemos avançar porque o vídeo não foi indexado, ele não está sendo reproduzido ali na indexação. Podemos prosseguir. Sim, podemos prosseguir, não tem problema. Mas a ideia eram 2 pequenos vídeos, um vídeo de um projeto de aeronáutica, em que nós convidamos pilotos de aviões e engenheiros aeronáuticos para construir aviões, perceber a sua história, fazer cálculo matemático de voo, enfim, trabalhar aqui um conjunto de áreas STEAM, apelando à criatividade, à construção de modelos de aviões criativos, e no final o que resultou deste projeto foi que todos os alunos tiveram oportunidade de voar com os pilotos que tiveram a dinamizar este projeto. Um outro projeto que depois poderão ver mais tarde, é um projeto de investigação de ciências forenses, em que nós montamos um cenário de crime, onde envolvemos aqui as diferentes disciplinas para desvendar este crime, chamando as artes para criar a maquete tridimensional daquilo que se terá passado, chamando aqui a parte da psicologia para as questões de observação dos comportamentos das pessoas acusadas, por exemplo. Chamamos aqui algumas entidades policiais para nos ajudar a compreender e para recolher amostras daquilo que poderiam ser os potenciais causadores e, portanto, criamos aqui um grupo com várias disciplinas, com vários professores, para nos ajudar a montar e a resolver este cenário de crime. Portanto, em termos mais conclusivos, para terminar, portanto, a criatividade emerge como uma competência estruturante, procurando aqui encontrar respostas para desafios sociais, tecnológicos, educativos do século XXI, e esta resolução de problemas traz-nos aqui a possibilidade também ela de inovar e de nos adaptarmos a novos contextos de aprendizagem. E, portanto, esta interação dinâmica entre fatores individuais, motivacionais e contextuais afasta aqui, definitivamente, visões de que a criatividade é inata e reforça aqui o papel de uma perspectiva mais desenvolvimentalista e inclusiva. Depois, os ambientes, como já foi referido, promovem tolerância ao erro, que geram aqui um conjunto diverso de desafios cognitivos, da própria cooperação entre estudantes, também vai trazer aqui ambientes mais ricos e mais diferenciados, e esta integração das tecnologias como complementares às práticas pedagógicas também é fundamental. Aliás, eu não vejo forma de nós não as integrarmos, estas ferramentas de inteligência artificial, nos nossos contextos, porque vai continuar a evoluir e, portanto, nós temos que ensinar os alunos a utilizar essas ferramentas como ferramentas complementares, não descurando aquilo que são as nossas ações que competem para a melhor formação possível de estudantes. E, portanto, também utilizar aqui estas perspectivas de explorar, de pensar criticamente e de dar significado àquilo que é o nosso pensamento e a nossa ação. E depois, também, em termos conclusivos ainda, a criatividade podemos considerá-la como um direito educativo universal, ou seja, todos os alunos, incluindo os alunos com sobredotação, devem naturalmente beneficiar de ambientes, ou seja, devem encontrar nos seus contextos ambientes que promovam a originalidade, a diversidade cognitiva e a expressão de ideias, não é? E este clima criativo é preditor da motivação e do envolvimento e também do bem-estar das crianças, e isto é fundamental. E se nós tivermos aqui
políticas educativas que, sobretudo, garantam aqui a formação docente contínua. Nós precisamos de uma formação de base sólida que trabalhe estas matérias, estas competências. E depois também precisamos, de forma contínua, que estes professores possam beber de mais informação, de alguma atualização, para que possam depois também implementar nos seus contextos ações que possam promover a criatividade. E, portanto, as infraestruturas, os tempos pedagógicos mais flexíveis para avaliar a criatividade, fazermos uma avaliação que seja multifatorial, incluindo aqui várias variáveis, e isto vai valorizar o processo e não apenas o resultado. O foco tem sido muito no resultado dos alunos e menos preocupação naquilo que é o processo do desenvolvimento. E para finalizar, portanto, a criatividade não constitui um complemento periférico do currículo, é uma condição estruturante para uma educação criativa e também inclusiva, porque trabalhar a criatividade é incluir os alunos também. E ela pode mesmo orientar para o futuro e ser capaz de responder às exigências que vão sendo frequentes e cada vez mais em termos científicos, tecnológicos e humanos, porque temos, de facto, um mundo em constante mudança e portanto, temos que fazer um conjunto diverso de adaptações e a criatividade tem aqui um papel fundamental a ajudar-nos a adaptar a esses ambientes. Portanto, finalizando, deixar-vos também aqui uma lista de referências bibliográficas, de estudos que sustentaram esta apresentação e dizer-vos que a criatividade é o eixo que transforma a educação, dá sentido às aprendizagens, reforça a motivação e prepara cada estudante para compreender e reinventar o mundo. E precisamos mesmo de pessoas que possam reinventar o mundo, pensá-lo num outro formato, de uma outra forma e fazer desenvolver as nações. Muito obrigado e estou disponível para alguma questão que desejem colocar. Muito obrigada, professor, doutor Alberto Rocha, por estar conosco nessa tarde aqui de Curitiba. Em Portugal tem uma pequenininha ali diferença, né? Mas o senhor sempre contribuindo com as nossas publicações, os livros, tantos trabalhos juntos, né? Então, é uma grande alegria, uma grande honra, na realidade, ter o senhor novamente conosco. Muito obrigada. Muito obrigado. Olha que perguntas.